Olá, esse é o podcast Em Transição com a Mel. Eu sou a Melissa Pinheiro, estou passando pela transição de gênero e ao longo desses episódios do nosso podcast, a gente tem conversado com algumas pessoas que acompanham não só a minha transição, mas toda a questão sobre as pessoas trans. Não só homens trans ou mulheres trans, mas as pessoas trans, que envolve uma série de questões que são muito parecidas. E no episódio de hoje, a gente vai conversar com uma pessoa, com um profissional da área da saúde, eu não vou falar exatamente o que eu queria falar, mas uma pessoa que, muito antes de eu começar o meu processo de transição, eu já estava pesquisando sobre pessoas trans, sobre tudo. E aí, internet, rede social, a gente vai lá, conhece e descobre. E eu falei, caramba, esse homem tem um trabalho tão bonito, ele tem um cuidado, um jeito tão especial de falar, e não só um jeito especial, ele fala de uma forma muito firme, defendendo as pessoas trans, independente de ser homem ou de ser mulher trans. É algo tão bonito. Esses dias ele postou um vídeo até dizendo que me perguntaram se eu sou um homem trans. Ele falou, não, eu não sou homem trans, mas para mim é um elogio, porque eu conheço tantas pessoas trans que são pessoas incríveis e maravilhosas. Que bom que temos, então, você, Dr. João Marcelo. Obrigado, Mel. Obrigado pelo convite. É sensacional poder acompanhar uma transição de tão perto, né? Eu realmente penso assim. Eu não sou um homem trans, mas se você vê em mim algo igual a de tantos amigos homens trans que eu tenho e algo de tantas amigas mulheres trans que eu tenho, então você está vendo em mim algo de bom e isso é ótimo. Eu achei linda essa sua postagem e eu fiquei super emocionada quando acompanhei. Eu falei, ai, que gostoso. Sabe, foi uma coisa que eu guardei que ficou para mim, assim, como um orgulho. Porque a sociedade acaba, de inúmeras formas, excluindo as pessoas trans. E é tão bonito, poxa, eu não sou. Mas se você acha que eu sou, muito obrigada, né? Tá falando bem de mim, né? Tá falando bem de mim, exatamente. Assim, eu já vi uma série de postagens suas, uma série de coisas, mas eu tenho uma curiosidade que, assim, para quem não conhece o Dr. João Marcelo, ele é conhecido como o nutricionista das pessoas trans. Então, imagina a quantidade de pessoas que ele já ajudou, a quantidade de pessoas que ele orientou a ter saúde através da alimentação, e isso eu acho fantástico. Eu sempre fui uma pessoa que eu odeio tomar remédio. Eu não sou de tomar remédio. E com a transição de gênero, eu passei a tomar alguns comprimidos, né? Alguns remédios para chegar naquilo que eu preciso, para eu ter o meu corpo conforme aquilo que eu me sinto bem aqui na minha cabecinha. E eu olho e falo assim, caramba, eu tomo comprimidos assim diários e tudo mais, falo assim, eu queria não precisar tomar remédios. E tá sendo tão bom poder acompanhar a orientação e às vezes mudar alguma coisa ali na minha alimentação. Eu vou comer. E muitas vezes são coisas do dia a dia, coisas que a gente gosta, não é? Vou ter que comer tal coisa porque é ruim. Não, né? São coisas, inclusive... Coisas normais. Coisas normais que fazem bem. E eu queria saber... Antes da gente começar a falar de comida, de alimentação, o que faz bem, o que não faz, eu queria saber de onde vem esse seu interesse nas pessoas trans? De onde vem meu amor pelas pessoas trans? Vem de 1979. A maioria das pessoas não tinham nem nascido, eu sou de 72, quando eu tinha 7 anos. E eu tenho, talvez, como uma das minhas lembranças mais antigas, né? Eu estava em casa, a moça que cuidava da nossa casa, que fazia a limpeza, tirou férias. E depois de alguns dias, a gente precisou chamar de uma agência uma faxineira
que pudesse fazer a diária ali em casa. E aquela moça, Mel, eu vi ela pegar uma escova de dente usada e limpar a dobra entre o chão e a parede. Nossa, ali no rodapé, ali no né? rodapé. Uma coisa assim, a casa ficou de um jeito que eu e meus irmãos, será que a gente pode brincar nessa casa? Né? Vou sujar de novo. E essa moça me faz essa faxina maravilhosa e na hora de ir embora, os adultos da casa dizem, bom, muito obrigado pelo serviço, está aqui seu pagamento, está aqui um valor extra pelo trabalho maravilhoso, mas a moça que trabalha aqui já retorna amanhã e daí não vai ser necessário te chamar mais. E eu lá com 7 anos pensando, retorna amanhã, ela tirou férias ontem. Né? E quando ela saiu, começou aquela agitação. É um homem, né? É um homem de cabelo comprido, será que é perigoso? E, claro, né, anos 70 era muito menos informações, não era uma transfobia do nível que seria dizer uma coisa dessas hoje. Uhum. Mas eu, com 7 anos, fiquei com vergonha, né, de tá mentindo para essa pessoa, dizendo que não ia precisar dela mais, porque o que me bateu, ela tem um sonho tão simples quanto ser faxineira. Ela é maravilhosa nisso, não desqualificando o trabalho, né? Mas assim, ela não queria estudar numa universidade, ela só queria talvez fazer na casa dos outros o que ela faz na casa dela, com muito capricho. Fazer, né? Fazer um trabalho bem feito. Bem feito. E ser remunerada por isso. Aliás, um trabalho mais importante do que a maioria dos outros, né? Com certeza. Mas era um sonho que não era um sonho super ousado. E foi cortado dela o direito de ter esse sonho. Eu falei, e se ela quisesse ser médica? E se ela quisesse ser como a gente tem hoje, né? Uma pessoa importante na política, uma Léo Ackland? Não ia conseguir. Sim. Então, isso me fez criar uma simpatia, um senso de defesa com pessoas trans que nunca mais foi embora. Quando a gente se abre para alguma coisa, essa coisa acontece, né? É verdade. É diferente de você estar num ambiente e ver uma pessoa trans e ficar querendo fugir dali, ou você vê com simpatia e querer conversar e fazer uma amizade. E assim a gente tem dezenas em casa de amigos e amigas trans. Isso evoluiu para a profissão. Que legal. Né? Evoluiu para já nutricionista, já querendo quase que desistir da profissão, eu descubro que eu podia ser nutricionista das pessoas trans. Isso deu um novo sabor para a profissão e isso virou minha vida. Eu sempre acho que quando a gente tem uma área ali de conhecimento, a gente precisa encontrar, até pensar ali nas coisas que a gente fala lá na comunicação, né? De ter um target, né? Ter um público-alvo que você vai trabalhar e aquele conhecimento em ter, né? Você tem que saber um pouco de tudo e algo que você saiba profundamente. Sim. Mas antes da nutrição, você foi publicitário. Eu fui publicitário na época de ouro da publicidade, nos anos 90. Tive agência, ganhei prêmios. Eu era redator e diretor de criação da minha própria agência. Que legal. Então, tive essa vida toda. Hoje eu uso isso ainda, talvez fazendo o meu próprio marketing, escrevendo livros. Existe um guia LGBT de saúde e nutrição publicado online. Em breve vai ter um livro impresso. Vai vir aqui para poder fazer o Vamos lançamento, falar hein, dele por favor. Primeiro com você. Né? Então, é uma vida que... É bom ter várias vidas em uma, né? Eu também acho. É bom. Há um tempo atrás, em 2023, comecei a ter 2 vidas, né? Sim. Aí eu fui... a vida da Melissa é mais legal. Aí falei, vamos deixar a Melissa crescer, vamos né? Deixar a Melissa fluir, vamos deixar isso tudo acontecer, porque a vida, ela pode ser mais legal. E para a vida ser mais legal, a gente precisa se cuidar. Sim. Né? Tem uma série de coisas. Eu percebo, por exemplo, que os meus hábitos, eu tenho tentado manter os meus hábitos alimentares, mas, assim, um desejo em comer doce que eu nunca...
Gente, antigamente, ó, bem sincera, eu gosto muito de goiabada. Açúcar até dizer chega, né? Então, eu compro aqueles tabletes, assim, grandes de goiabada. Aí, já corto, deixo tudo dentro de uma vasilha na geladeira. Aí, eu termino o almoço, pego um quadradinho daquilo lá e como. Aí, às vezes, é um chocolatinho, às vezes é uma paçoquinha, e assim vai. Mas eu sempre gosto de um docinho ali depois do almoço. Depois de começar a hormonização, eu comecei a hormonização oficialmente em janeiro, agora de 2025. Sim. Então, temos aí 7, 8 meses que eu tô nesse processo. Tem vez que eu como 3. Aumenta o apetite mesmo. Não, mas não só o apetite, é o doce. É o doce. Qualquer docinho que eu vejo um chocolatinho, eu quero. É normal isso? Então, eu posso dar um passo atrás, meu? Claro! Eu vou te dizer qual é o princípio da nutrição para pessoas trans. Existe uma nutrição diferente para pessoas trans? Por que isso existiria? Às vezes eu sou acusado até de marketing demais e inventar que isso existiria. O que acontece? A pessoa trans, ela tem tudo aquilo que as outras pessoas têm de necessidade. Sim, claro. Ela pode querer emagrecer, engordar, ficar forte, tratar um diabetes, tratar uma pressão alta, todas as coisas que a gente resolve pela nutrição. E tem um pouco mais do que isso. Tem uma escada perversa, que eu chamo, que acontece muito mais com a pessoa trans do que com as outras pessoas. São alguns degraus que te levam lá para baixo. Isso por conta, por exemplo, a mulher trans, ela baixa o nível de testosterona. Não, antes disso ainda. Aumenta. Antes do hormônio antes ainda. da hormonização Antes mesmo. do hormônio ainda. O que acontece? Vamos aprender muito hoje aqui. O preconceito que a pessoa trans sofre é maior do que as outras pessoas. Ai, com certeza. É a ponta da lança até da comunidade LGBTQIA+, e de outras pessoas. Esse preconceito, ele sempre leva à solidão. Sim. Porque na escola, na família, no trabalho, a solidão é uma das maiores causas de desnutrição, mais do que a falta de dinheiro em um país como o nosso. A solidão te leva a desanimar de fazer compras, escolher ingredientes, fazer uma boa refeição. Você não tem para quem preparar, você não tem quem comer junto com você, principalmente na velhice trans. E ela é uma causa extremamente maior do que a falta de dinheiro para desnutrição. E a desnutrição causa doenças, a desnutrição impede remédios de funcionar para curar doenças, a desnutrição agrava doenças já existentes. A gente tem um dado que um número próximo de 30% das mortes de câncer são causadas por desnutrição e não pelo tumor. Isso independente de ser pessoa trans ou independente cis. de ser pessoa trans. Mas quem que está descendo essa escada perversa? Que às vezes ainda tem um degrau a mais, que é o descaso e a falta de atenção na saúde. Hoje em dia tem muita gente de saúde cuidando, mas ainda a pessoa trans passa preconceito dentro do ambiente de cuidado com a saúde. Nossa. Então, o preconceito causa solidão, a solidão causa desnutrição e a desnutrição causa doença, eventualmente morte. Então, se alguém está vendo isso e tem preconceito contra a pessoa trans, você pode estar matando a pessoa. Quando você lá atrás condena ela à solidão. O que eu tenho a ver com isso? Eu sou nutricionista e uma escada que passa pela nutrição, eu tenho que pôr a minha mão. Então, a pessoa trans passa por isso. É um desafio para a nutrição dela. Total. É algo diferente. E aí vem o hormônio. A pessoa trans usa o hormônio de forma, teoricamente, invertida. Mas é muito importante dizer uma coisa: todos os seres humanos têm todos os hormônios. Claro. Classificar hormônio masculino e feminino é um negócio meio estranho. Simples demais, né? Porque, como por se o corpo exemplo, humano fosse simples. eu produzo testosterona, tem uma enzima no meu corpo, eu, homem cis, que transforma parte dessa testosterona em estrogênio.
Porque sem estrogênio, eu não tenho o meu coração protegido, as minhas veias endurecem, eu vou ter pressão alta e eu não vou ter libido e acontece um monte de coisa. Só que predomina a testosterona e menos o estrogênio. Uma mulher cis tem testosterona também, porque senão ela não tem ânimo nem para levantar da cama de manhã, mas predomina o estrogênio. Para quem diz que a pessoa trans está fazendo algo contrário à criação de Deus, à natureza, ela não está colocando nada no corpo dela que já não existia ao nascimento. O que ela está fazendo? Alterando proporções para mudar a casca. Tem um médico muito bom que eu acompanho sempre, o Dr. Diogo, que dá um exemplo assim. Ele não é um médico de pessoas trans, né? Ele é um médico de saúde feminina. Eu sou um homem cis. Se eu receber um coração doado num transplante de uma mulher cis, o coração vai morrer dentro de mim? Não. Não. Mas o coração não era de mulher? Não. É um coração de ser humano. De um ser humano. Então, se você mudar a proporção de hormônios e mudar a sua casca, se Deus fosse contrário a isso, você ia tomar o hormônio não ia funcionar. Esse é o meu recado para quem é da religião. Então, o que acontece? A pessoa trans, ela tem o desafio da nutrição, da solidão, e ela tem a questão hormonal. Assim como um fisiculturista, uma pessoa da terceira idade, só que essa pessoa está só subindo um pouco o hormônio que já é mais alto, não está invertendo a balança. Uhum. E o que acontece quando a gente inverte a balança? O hormônio chega no seu corpo com potencial de causar muita coisa boa, as coisas que você quer, as alterações que a gente quer tanto, uma mulher trans crescer. O hormônio é como uma chave que leva uma mensagem dentro. Ele espalha pelo corpo e ele vai, afina o pelo aqui, cresce gordura lá, diminui o músculo aqui. No homem trans é o contrário, nasce pelo aqui. Né? Ele é como essa chave. Quando a pessoa toma hormônios, tem muita coisa boa para acontecer. É o que a gente quer. Porém, o hormônio tem a capacidade, você já vai entender por que eu estou dizendo isso, eu vou chegar lá no açúcar. O hormônio tem a capacidade de trazer efeitos colaterais. Por exemplo, a tal da trombose, que é o maior fantasma de todos. Sim. Praticamente todo o efeito colateral de hormônio vem do fato do hormônio engrossar o sangue. No homem trans, a testosterona faz aumentar a porcentagem de glóbulos vermelhos. Na mulher trans, o estrogênio faz aumentar a possibilidade de coagular o sangue. Uhum. E se o sangue engrossar, coagular na sua perna, o sangue não sobe e você tem uma trombose. Perto do coração, você tem um infarto, no cérebro, você tem um AVC. E o hormônio tem, sim, a capacidade de fazer isso. Eu sou muito acusado de terrorismo nessa hora, mas eu sou um ex-fisiculturista que foi parar no hospital com trombose por abuso de testosterona. Então, e aquelas dietas loucas que a gente faz pensando em ganhar o campeonato e não na saúde. Então, eu só quero que ninguém passe pelo que eu passei. O que acontece? O hormônio pode sim engrossar o sangue, mas ele não faz isso sozinho. Ele precisa encontrar um ambiente ruim para que ele consiga fazer esse estrago, esse efeito colateral. E aí vem o princípio da nutrição para pessoas trans, na minha opinião. O hormônio entra no seu corpo com a capacidade de fazer coisas boas e ruins. Como profissional de saúde, eu tenho que evitar que as coisas ruins aconteçam com você e que as coisas boas funcionem melhor. E isso é todo remédio. Todo e qualquer remédio que se toma, ele tem benefícios e malefícios. Coisas ruins. No caso do hormônio, essas coisas mais graves e que soma-se o preconceito. Vai Sim. a pessoa trans da entrada no hospital com trombose. Né? Vai lá. Né? Você é culpado e tal, aquelas coisas. Foi você que provocou Foi você isso. que provocou. É. Né? Então, o que acontece? Como é que eu, nutricionista, consigo evitar que você tenha problemas com hormônio e o teu hormônio funcione melhor? Porque a qualidade do sangue também tem a ver com o transporte desse hormônio. Imagina que você toma esse hormônio com uma injeção no braço. Como é que isso se espalha pelo seu corpo? É o sangue que leva.
Se esse sangue é uma rua congestionada, você aplica um e chega a meio. Então, tudo depende de qual ambiente o hormônio encontra quando chega no seu corpo. E como é que eu crio um ambiente melhor no seu corpo? Mais saudável, bem pronto para receber os benefícios, bem forte para lutar contra o efeito colateral, pela sua alimentação. Ou seja, a alimentação vai driblar as possibilidades. Vai criar um ambiente, vai criar, por exemplo, falando de espessamento de sangue, né, de perda de qualidade de sangue. O hormônio sozinho não engrossa o sangue de alguém que tem o sangue saudável e fluido. E é um kit de 2 passos. E um deles é o açúcar, Mel. Ai, meu Deus. Um deles é o açúcar. Ai, vamos lá. De uma forma bem simples. Né? Água, né? Água. Beber água. Você olha para o sangue, você tem o líquido, os glóbulos brancos, que são as células de defesa, e os glóbulos vermelhos. Se falta água, naturalmente, quando a água entra na gente, todas as partes do corpo perdem prioridade. Essa água é minha, essa água é minha, essa água é minha. O primeiro é o sangue. Se o sangue secar, acabou. Mas existe também o cérebro, a digestão, o nosso olho é molhado, a nossa boca é molhada. Se você toma pouca água, cada parte do corpo fica com menos água do que gostaria. Aí falar de beleza de pele, hidratação de cabelo, é a última prioridade para o corpo. Então, o sangue vai ter menos água, então a parte líquida do sangue vai ser menos. Nos glóbulos vermelhos, a gente tem uma proteína dentro chamada hemoglobina. Qual é o exame que mostra o sangue grosso, que a gente fala assim de uma forma mais simples? Hemoglobina glicada. O que é hemoglobina glicada? Vai uma glicose e glica na hemoglobina e ela fica maior. Vai grudando. São glicoses glicando as hemoglobinas, as proteínas do glóbulo vermelho, e aí a água diminui para entupir um pulinho. Então, você percebe que por mais que o hormônio dê uma possibilidade de engrossar o sangue, se você tomou a água está lá. Se você não abusou da glicose, a glicose não está lá para glicar a hemoglobina. Então, você consegue apagar essa tendência ruim do hormônio e não ter isso. E você come muito açúcar. Aumentou muito. Eu nunca fui de comer muito doce. Mas ultimamente eu tenho comido muito doce. Muito doce. Mel, o que você acha? Uma mini consulta de 5 minutos para baixar o teu açúcar. Vou adorar. Vamos lá. Já estou pronta. Nasci pronta. Vale para você, vale para quem está assistindo. Né? Se você não é trans e está assistindo, olha o benefício o benefício de ficar perto das pessoas trans. Eu adoro quando acontece isso. Isso aqui é para trans. Quem não é trans pode aproveitar também. Eu adoro. É uma vingança histórica, né? Uma reparação. Reparação histórica. Uma reparação histórica. Amei. Né? Vamos lá. É um desafio meu de te ensinar em 3 passos como reduzir o açúcar sem tirar o teu prazer. Tá. Então, por que eu digo reduzir? Porque eu não vou tirar o teu açúcar. Para isso era só eu te proibir de comer açúcar, não ia funcionar, você ia comer escondido, não ia dar em nada. Reduzir o açúcar é bom, porque o bom era nenhum açúcar, mas é melhor comer 1 do que 2. É melhor comer 2 do que 3, é melhor comer 1.000 do que 10.000. Então, quantidade importa. Sim. Olha a carinha dela, ouvindo que ela vai reduzir o açúcar. Esses dias, eu fui no mercado, gente, eu comprei uma caixa fechada de chocolate. Aí, ok, eu sempre fui de comprar coisas no atacadista e durar muito tempo em casa. Mas aí eu comprei, esses dias eu almocei, eu vou comer um chocolatinho. Aí fui lá, peguei o chocolate, comi. Eu tava ainda com o último pedaço na mão, eu fui pegar outro chocolate. Aí eu falei, nossa, Melissa, pra que tudo isso? Mas hoje eu mereço. Aí, pum. E essa é a história, né? Hoje eu mereço. A recompensa é algo que te faz mal, né? Como é que fica isso? Mas é possível de dar certo. É possível de dar certo, sim. Eu vou te dar os 3 passos. Vamos lá. Primeiro passo. Açúcar líquido versus açúcar sólido.
Isso vale para você também. Existem coisas doces que eu bebo, existem coisas doces que eu como. Mas o bebê doce já não vale aquele suco Refrigerante, suco de caixinha, tá tudo lá. Tá tudo lá. É. Tá. Açúcar pode vir de eu pegar com a colher e colocar, como pode vir da indústria ter fabricado aquilo com açúcar. Sim. Tem uma imagem que eu não sei se a gente consegue encaixar ou qualquer pessoa procura isso na internet. É uma foto que mostra várias bebidas doces e um saquinho em cima com quanto de açúcar tem em cada uma. Se a Coca-Cola é isso, o açúcar vem aqui. Aí um todinho é isso, o açúcar vem aqui. Ou seja, você olhando para essa imagem, você percebe que o que tem de açúcar numa latinha de Coca-Cola dá para fazer um bolo inteiro. Mas você não come o bolo inteiro. Mas você bebe uma latinha de Coca-Cola inteira ou duas, 3. Com facilidade. E você não pensa que aquilo é o açúcar de 2 bolos inteiros. Então, entre o açúcar líquido e o açúcar sólido, qual é a estratégia? Tira o líquido. Por exemplo, do caso do refrigerante, um refrigerante zero... Vale a substituição pelo zero. Refrigerante zero é maravilhosamente saudável? É claro que tem alguma química para fazer com que uma coisa que não tem açúcar seja doce. Sim. Não é saudável igual água. Não é saudável igual espremer uma laranja. Mas é muito bom no sentido que não tem o açúcar. É o açúcar que engrossa o sangue, que dá problema com hormônio e tudo mais. Então, se eu tiro a bebida com açúcar e eu mantenho o sólido, a comida com açúcar, só nesse passo eu tirei 2/3 do teu açúcar. Eu já tenho, sempre tive uma alimentação, assim, saudável, né? Tem gente que fala assim, nossa, mega saudável, porque sempre fui, né, uma pessoa muito magra, tá? Então todo mundo se foi, você quer... Mas eu sempre tive uma coisa de me alimentar poucas vezes no dia. Por quê? Eu não... Assim, hoje eu tenho, mas antigamente eu não tinha prazer em comer. Comer, eu comia porque tava com fome. Não porque, eu vou comer tal coisa, porque tal coisa é gostosa, assim. O caso do refrigerante, isso já é costume já da casa dos meus pais. Não tem refrigerante durante a semana. Então, desde o tempo que era criança, adolescente, refrigerante era só no final de semana. Eu até tenho refrigerante em casa, mas eu tenho, assim, para uma ocasião especial. Sim. Se vem alguém, eu ofereço um refrigerante. Mas eu, em casa, não tomo. E eu peguei o costume de beber o quê? Água. Não compro suco de caixinha. Energético, suco de... Tudo isso existe o zero. Energético eu gosto quando eu vou sair. Então, o energético zero é igualzinho. Fazer propaganda aqui, mas o Monster tá com 5, 6 sabores. Pêssego, manga, tudo zero. Eu vim tomando um para cá. Né? Então, o que acontece? O que é importante nessa história? Ao tirar o açúcar líquido, o açúcar sólido passou pelo primeiro passo. Já tirei 2/3 do teu açúcar. Segundo passo é o que eu chamo de açúcar VIP versus açúcar de bobeira. Vou te contar a minha história, vai ficar mais fácil, bobeira que eu como. Mais fácil de entender. Por exemplo, eu já tive trombose por causa de açúcar e hormônio, eu já passei dos 50 anos, eu não posso comer açúcar. Eu não tenho nenhuma doença hoje que me proíbe de comer açúcar, mas é um preventivo bem importante para mim. Só que tem algumas coisinhas que é um prazer muito grande para mim. Por exemplo, mate com açaí guaraná lá na Praça da República. É uma delícia. Adoro esse negócio. Isso para mim é VIP. Se tirar, eu realmente perdi um prazer na minha vida. Só que ao mesmo tempo tinha um monte de açúcar de bobeira. Por exemplo, eu gosto muito de água tônica. Por que eu pegava a normal e não a zero, se custa o mesmo preço, tem quase o mesmo gosto, está na mesma prateleira, do mesmo mercado? Nem percebi, peguei de bobeira. Eu estou andando na rua, eu posso beliscar um docinho ou um salgadinho. O salgadinho vai me dar prazer? Vai. Então por que você pegou o docinho? Nem olhei. Costume, de bobeira. Ou seja, são açúcares que eu posso tirar e o meu prazer com açúcar não vai diminuir. Eu estava comendo isso de bobeira, nem estava
andando, nem percebendo naquilo. Fosse uma coisa salgada, talvez fosse até mais gostosa. Nossa, eu sempre fui assim. Antigamente, eu não... bateu vontade de comer um negocinho, né? Eu ia lá, às vezes, num bar, numa lanchonete, aí ia pedir o quê? Às vezes o pessoal, vou comer um doce. Eu não, era uma coxinha, era sempre pode algo ser assim. Pode ser... se você for procurar, por exemplo, o que é um açúcar VIP para você? Algum doce depois do almoço. Então, por exemplo, vou citar os 3 que eu mais gosto, que estão mais no meu dia a dia. Chocolate, goiabada e paçoquinha. Tá. Então, esses não são coisas que você come por comer, por costume. Você realmente gosta. É um açúcar VIP. Assim como é VIP você estar numa festa, cortar o bolo, você comer uma fatia. São situações que você não está comendo assim, nem percebi. Uma fatia e 10 docinhos. Eventualmente. Não, eu não pego 10, brincadeira. Mas olha só. Pode me chamar pra festa, tá? Não como 10. O último passo vai ser mais difícil para você. Mas se você der só os 2 primeiros, já é legal. Isso vale para vocês também. Eu tirei o açúcar líquido, fiquei com o sólido. Tirei 2/3 do açúcar. Escolhi aqueles que realmente me dão prazer, e eu tirei aqueles que não dão. Tirei metade ali. Se for pensar, é isso. Nisso, eu já tirei 60% a 70% do açúcar do seu dia. 60% a 70% do açúcar que vai parar lá no seu sangue, podendo causar, claro, diabetes e tudo mais, e também engrossar o seu sangue na combinação com hormônio. Claro que tem um fator que é assim, tudo tem um preço, e o preço da hormonização saudável pode ser esse. A nossa estratégia é para tentar, você vê, o açúcar sólido já escapou do primeiro passo, o açúcar sólido já escapou do segundo passo. Se ele passar do terceiro, você pode comer. Eu já tirei 70% do teu açúcar. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Desde criança, faz tempo que eu não faço isso, mas desde criança eu sempre gostei de espremer um limão e tomava um copo com limão. Às vezes com açúcar, mas a maioria das vezes só água com limão. A minha avó sempre disse, minha avó dizia que ia afinar muito o meu sangue. Não tem nada a ver. Não. Isso é coisa de vó. Eu achava que eu ia encontrar minha estratégia. O que acontece com o limão? A substância ativa do limão, que tem até estudo anticâncer e tudo mais, chama limoneno. O limoneno está na casca do limão, em sua maioria. Então, lava bem o limão, rala a casca, põe na comida, na bebida e tal, você realmente está tendo o benefício do limão. Ralado. O alimento que mais se aproxima de afinar o sangue é o alho. Olha. Só que o que acontece? Quando a gente fala de cura por alimento, a gente tem que lembrar de uma coisa. Tem alimentos que fazem bem, alimentos que fazem mal. Se você comer o alimento que faz mal, por exemplo, açúcar que engrossa o sangue, faz muito mal. Se você comer, por exemplo, o alho, que é um alimento que afina o sangue, faz um bem assim pequenininho. Mas que não chega, por exemplo, perto de um medicamento. E tanto faz se for aquele alho que a gente já compra já triturado ou... Tanto faz. Tanto faz. Mas você percebe, é muito mais benéfico tirar o que faz mal do que acrescentar o que faz bem. Porque o que faz bem do alimento quase nunca, praticamente nunca vai ser igual, por exemplo, um medicamento que só um médico pode prescrever para afinar o sangue. Mas o alimento que faz mal é um veneno super poderoso. Como tudo na vida, né? Para fazer mal é fácil. O que faz mal é super eficiente. Para fazer bem dá um trabalhão. É. Então aí a gente vai para o terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? Toda vez que você olha para alguma coisa de comer, você olha para isso com fome e prazer. Sim. Né? Fome e prazer são os 2 elementos. Se você olha para o açúcar com fome, a quantidade de açúcar que você come é muito maior. É muito maior. Não, para mim o açúcar sempre é a sobremesa. Então, essa é uma parte da estratégia que você já faz. O que acontece? Que horas que eu eliminei a fome e estou 100% prazer? 0 fome, 100% prazer do açúcar. Quando eu estou de barriga cheia. Sim. Que horas que eu estou de barriga cheia? Na sobremesa. Depois da refeição. Porém,
Tem uma teoria minha, que nem todo mundo precisa concordar, que é a seguinte: o almoço não mata a fome de ninguém. Você almoçou, deu 2 horas, você quer comer de novo. Qual é o único momento do dia que realmente é zero fome? Quando você comeu café, almoço, lanche, janta. Então seria na sobremesa do jantar e não no almoço. Porque na sobremesa do almoço você ainda tem uma fome daquele dia. Na sobremesa do jantar você comeu tudo que tinha que comer, você zerou sua fome, ninguém janta e vai dormir com fome. A não ser quem, infelizmente, tem alguma dificuldade, mas se você jantou normal, você não está com fome mais. O único momento onde é zero fome é o momento da sobremesa, não do almoço, do jantar. Bom, é um caso muito específico, porque a minha realidade, quem trabalha comigo, quem convive comigo no dia a dia sabe que, enfim, eu saio do trabalho 10 horas da noite. Então, eu chego em casa, como alguma coisa. Como que é a minha alimentação no dia a dia? Eu tomo café às 8 horas da manhã, 7h30 da manhã. Nem sempre eu como. Muitas vezes é uma canecona de café com leite. Sim. E eu não uso açúcar. Que bom, já é um ganho. Eu uso adoçante. E nem foi pensando em saúde. Mas foi porque eu acho mais prático. Sim. Suja menos louça, sabe? Em casa sozinha. Deixa eu fazer uma observação aqui que é importante para a pessoa trans. 2 coisas que o hormônio pode fazer com a pessoa trans é piorar a absorção, coisas como osteoporose, a perda óssea, principalmente no homem trans que para de menstruar, e problemas na absorção do ferro que pode levar à anemia. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Quem é o vilão que atrapalha justamente a absorção do cálcio e do ferro? Café. É um recurso de memória que ninguém esquece. Café. Atrapalha a absorção de cálcio e de ferro. Qual que é o truque, Mel? Você não toma o café 1 hora antes ou 2 horas depois da refeição. Tá. Porque aí você não atrapalha a absorção. Então, por exemplo, você tomou o leite com café. O cálcio desse leite, você não vai absorver. Sim. E aquele cafezinho depois do almoço atrapalha a absorção. Então, eu nem sempre tomo cafezinho depois do almoço. Quando eu vou em casa almoçar, a maioria das vezes eu saio da faculdade e vou em casa almoçar. O almoço, para mim, sempre foi a minha principal refeição. Então, eu como muito, muito, assim. Como bastante mesmo. E acho que até por isso que me dá aquela leseira. Não faz mal nenhum a não ser um soninho à tarde. Aí um docinho. Mas, como eu tenho que voltar para a faculdade, eu, às vezes, deito 5 minutinhos, 10 minutinhos e, como nesse tempo, como meu docinho e volto para a faculdade. E quando eu chego na faculdade, às 2 horas, porque é piada já, né? Às 2 horas em ponto, o Vitor, que é o rapaz que trabalha lá na secretaria, vai buscar as canecas de café. E aí eu chego, bate 2 horas, Vitor, já tô chegando pro cafezinho. E ao longo da tarde, eu tomo muitos cafés. Adoçados com açúcar ou não? Com açúcar, porque é aquele feito lá na faculdade. Tem um que é sem açúcar, mas aí eu prefiro tomar com uma açúcar. Quantidade grande de açúcar. Sabe qual é o problema? Além da questão do sangue engrossar, o que seria o ideal? Seria você guardar o açúcar para a sobremesa do jantar, né? Num sentido de reduzir. Mas olha só o que acontece. Se você come arroz, o arroz sobe a tua energia um pouquinho e time release, vai entregando glicose para o sangue bem devagar ao longo de horas. Essa glicose chega no sangue, o sangue consegue lidar com isso. Se você come o açúcar, em 1 minuto ele entrega toda a glicose de uma vez para o teu sangue. Por isso que o sangue não consegue lidar com isso e acaba sobrando glicose ou para glicar a hemoglobina ou para formar triglicérides, 3 glicerídeos, que é o que entope as veias. Eu já tô achando que eu vou levar o meu adoçante e deixar lá na casa. Aí o que acontece? Esse pico de energia que sobe em 1 minuto desce em mais 1 minuto, aproximadamente.
Então, a energia sobe, a energia desce. Aí você tem que sair para trabalhar na faculdade. No momento que você desceu. Ah, mas e o café com açúcar? O café consegue te acordar, apesar da energia do açúcar descer. O mecanismo do café, da cafeína é outro. O que acontece? Cafeína é um vasoconstritor. Ou seja, se a tua veia olhando num corte assim, ela fica menor. Todas as veias do seu corpo estreitam. O que acontece com o sangue? Começa a circular mais rápido, o coração começa a bater. E aquele sangue circulando mais rápido dentro de você deixa a gente te acordadinha. acorda. Só que depois você tem o cansaço anterior, mais o cansaço de ter acelerado, e você tem um rebote bem maior. Então, você imagina, por exemplo, vamos pensar em risco de trombose. A pessoa tem a veia, e vamos supor que é uma pessoa que toma pouca água e come muito açúcar. Então, tem pouco líquido e os glóbulos vermelhos estão inchadinhos dentro da veia. Aí você toma cafeína e a veia estreita. Qual é a chance de entupir? Maior. Aumentou. É como 5 pistas de uma via não está congestionado, está todo mundo passando. Diminui para 2 pistas, apertou. Então, a cafeína sozinha não vai ter problema nenhum em estreitar a veia. Mas, se a pessoa combina, por exemplo, o café com açúcar, o que acontece? Descarrega aquele monte de glicose no sangue, essa glicose chega toda junta, o corpo não consegue lidar com aquilo de uma forma rápida e ela fica lá no sangue mesmo. E aí vem o café e estreita essa veia bem na hora que o glóbulo está engrossando. Qual é o risco maior? De um entupimento, de um problema de engrossamento de sangue, de uma trombose, AVC e tudo mais. Ai, meu Deus. Então é assim. Quando a gente fala essas coisas, vem um pensamento assim. Isso aí é assim, tipo, tomou, aconteceu. Se fosse assim, estava todo mundo morto. É, Porque eu tomei hoje e não morri, estou aqui. claro. Né? Mas ao longo do tempo e com o passar do tempo, a gente também envelhecendo, as veias tendem a diminuir. Tudo funciona um pouco menos, né, no organismo, 30 para 40, para 50, para 60. Tudo isso soma de uma forma que acaba, por vários fatores, podendo prejudicar a saúde da gente. O próprio coração tendo esses pulsos de aceleração, porque de repente o sangue começou a passar mais rápido e ele tem que bater para dar conta. Se a pessoa trata ansiedade, por exemplo, ela pode, não é essa palavra, mas confundir a sensação e ser um gatilho que desencadeia uma crise. Então, essa coisa de tomar o café para manter o corpo acordado, ainda mais combinado com açúcar, tem um lado bom que realmente funciona, mas tem um lado ruim também. O açúcar dá picos e cai. E o café te aperta a veia e o teu coração bate mais rápido. No final disso, você está mais cansada do que antes. Porque você viveu ali uma batalha interna, né? Sim. Então, como é que a gente pensa em reduzir açúcar? Se você fizer o primeiro passo, tirar o açúcar líquido e ficar com sólido, você tirou 2/3 do teu açúcar. Já é um ganho. Tirar o açúcar que a gente come por comer de bobeira e ficar só com os que a gente gosta mesmo, eu considero o passo mais fácil e mais inteligente no sentido de que a gente pensa e fala, poxa vida, faz sentido. Ficar pondo açúcar no meu corpo e nem prazer de verdade eu tive ali, já é um ganho maior. Se a pessoa consegue passar o dia e jogar aquele doce preferido, mesmo que seja todo dia, na sobremesa do jantar, é um ganho. Na sobremesa do almoço e do jantar, é um pouco menos de ganho, mas é um ganho, porque ela não ficou beliscando ao longo do dia. Talvez em você eu veria isso. De repente, à noite, você nem quer na sobremesa do jantar. Mas você tem na sobremesa do almoço. Não deixa de ser uma sobremesa por dia. Sim. Tudo bem. O café com açúcar ao longo da tarde é que pode confundir um pouquinho o organismo nesse sentido. Ai. E aí, para você, Mel, e para quem está assistindo a gente, qual é a dica que eu dou? Esse é o mundo ideal e ninguém morreu porque não fez isso. Vamos tentar, gradualmente, fazer um desses passos, fazer 2,
Teve um dia que eu fiz os 3 passos, no outro dia eu não fiz passo nenhum. Para não correr aquele risco que todo mundo fala, que é a segunda-feira, né? Segunda-feira é o dia mundial do começo do regime. Aí terça já... Eu tô caminhando para frente. Hoje eu não bebi nada líquido com açúcar, mas eu belisquei doce sólido o dia inteiro. Você podia ter dado 2 passos e deu 1. Melhor 1 do que nenhum. Sim. Né? A gente sempre brinca, você está dirigindo o seu carro, um pneu fura. Você desce com raiva e fura os outros 3? Não, você arruma aqui, ele vai embora. Furou, vamos seguir em frente. Na alimentação, a gente tende a descer com raiva e furar os outros 3. Já comi um doce que não devia, então agora também eu vou comer um caminhão Vou enfiar o pé na jaca. E não precisa. Dá para lidar de uma forma assim. Tive vontade, comi, já foi. Podia não ter comido, podia, mas de repente o benefício que isso me trouxe emocional ou social valeu a pena. A expressão vale a pena é que tem uma pena para pagar. Claro. Mas valeu. Você rouba 1 milhão e fica preso 1 ano. Vale a pena ficar preso 1 ano para ganhar 1 milhão? Vale. Então vai preso. Valeu a pena. Então valeu a pena. Tudo bem. O importante é você conhecer as 3 estratégias, saber que se você fizer as 3, naquele dia você tirou até 90% do teu açúcar e seguiu para frente. E beber a água, a gente sempre fala, né? 1 litro antes do almoço, 1 litro antes do jantar é o legal. Ah, eu não consigo, eu não tenho esse costume. Começa com uma garrafinha de meio litro antes do almoço, uma garrafinha antes do jantar. Antes. No período entre almoço, entre café e almoço, uma garrafinha. Tá. No período entre almoço e janta, uma garrafinha. Okay. É a mesma coisa que acordar e virar 1 litro de uma vez? Não é, porque a gente não tem uma caixa d'água que depois vai pingando conforme o corpo precisa. Sim. Né? Você toma 1 litro de uma vez, o corpo expele aquilo e daqui a 3 horas você desidratou de novo. Mas você disse uma coisa que eu fiquei na cabeça. Essa coisa de beber a água logo quando acorda. Faz bem também, né? Faz bem. Faz bem porque o teu corpo está vazio e se limpando. Não precisa ser 1 litro. Eu tenho o costume de tomar um copo. Um copo, é legal. Já contando naquela quantidade de água do seu período da manhã. Que começa meio litro de manhã, meio litro à tarde, evolui até 1 litro de manhã, 1 litro à tarde. Se foi um copo, já foi 250, 300 ml. 2 copinhos desse de manhã. É mais importante a pessoa falar, tá bom, estando calor ou frio, eu tendo ido na academia ou não, eu tomei aquele litro, meio e meio todo dia, do que hoje eu tomei 2 litros porque estava calor. Aí estava frio, não fiquei com sede. A regularidade também é importante. Porque sentir calor dá mais sede. Claro. Só que independente da tua sede ou independente... A gente não tem sensibilidade à sede. O corpo está pedindo e a gente não sente. Independente de tudo isso, o teu sangue está precisando de água, o teu corpo está precisando de água, ainda mais você que toma hormônio. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Porque o maior risco, então, para as pessoas trans, independente de ser homem ou mulher trans, é a trombose. Ou não? Tem várias coisas que acontecem. Você quer ver um exemplo? Por exemplo, varizes na mulher trans. Isso existe? Isso existe. O que é a variz na mulher trans? Ao mesmo tempo em que o hormônio tende a afinar a parede da veia, ele tende a engrossar o sangue. Se o sangue engrossa e a parede da veia fica mais fina, vai criando os vasinhos. Vai criando vasinhos. Então, é impressionante assim como gira muito em torno disso. Você quer ver, por exemplo, a pessoa tem, não é comum, anemia talassêmica. É uma forma de anemia que deixa a pessoa muito predisposta a ter trombose. Como é que você trata isso? Se ela não comer açúcar e tomar água, põe o alho para ajudar a afinar o sangue, põe a cúrcuma para desinflamar, evita isso, coloca aquilo. Mas essa história de açúcar e água resolve o problema, por incrível que pareça. E a cúrcuma? Porque você disse, inclusive outro dia a gente se encontrou num evento, e aí você disse, coloca a cúrcuma em tudo que é coisa ali no alimento, não precisa ser muito, um pouquinho que já vai fazer efeito. E eu fiquei encafifada, porque você disse que vai desinflamar. Sim. Por que o corpo fica inflamado? O que acontece? Inflamação crônica é a doença do momento, a doença silenciosa do momento, que leva a muitos problemas. Por exemplo, queimar gordura. Eu queria perder uma cinturinha, eu queria isso, eu queria aquilo. O que é queimar gordura? Queimar gordura não existe. É uma inflamação.
Então, por exemplo, o que, que acontece? A gente tem a quantidade de células de gordura que a gente acumulou na infância, até 11, 12, 13 anos. Essas células de gordura só vão sair da gente com lipo. Né? Ela não vai ser queimada igual lenha na fogueira se a gente for fazer exercício. Essa célula vai inflamar. E o que, que é inflamar? Encher de água dentro. Sabe quando a gente está retido de água? Fala assim, você está retida? Tô. Olha na sua meia, se afasta o elástico da meia, tem aquela marquinha. Aquela marca. Não tem uma piscina de água dentro de você. São as células de gordura que puxaram água para dentro. Né? Puxaram água para lá. Se todas as células de gordura dobrarem de tamanho, na visão por fora, a tua barriga dobra de tamanho. E você não está precisando queimar a gordura, você está precisando desinflamar. O que inflama demais o corpo? Açúcar. Olha ele aí de novo. O que tem a capacidade de desinflamar o corpo? Cúrcuma. Cúrcuma ou açafrão. É uma raiz que parece o gengibre, só que quando você quebra é laranja por dentro. É um dos produtos mais falsificados e batizados do momento. Se você pegar uma cúrcuma em pó e jogar na água, ele tem que descer assim, igual a fumaça. Se você mexer e formou papinha, batizaram com fubá. É impressionante a quantidade que tem. É que eu tenho em casa, está batizada. Se você misturar e formar papinha, então você pode ir no mercado municipal, você que está aqui em São Paulo, comprar a raiz de cúrcuma. Parece um monte de gengibre, assim. Você tira a casca e bate aquilo, faz o que for. Uma forma de ativar o anti-inflamatório dessa cúrcuma é colocar uma pitada de pimenta do reino. Para pessoas que não têm problema com a pimenta do reino, uma porção de cúrcuma, uma pitada de pimenta do reino aumenta 1000 vezes, isso literalmente, né? Não é modo de falar, são 1000 vezes o poder anti-inflamatório da cúrcuma. Aí alguém pensa assim, legal, eu como açúcar inflama, toma a cúrcuma desinflama. Mas é aquela história que o que faz mal é gigante e o que faz bem é só um pouquinho. No caso da cúrcuma não é só um pouquinho, não. O poder anti-inflamatório da cúrcuma equivale a de remédios. Olha. É realmente muito alto, principalmente ativada com pimenta preta. Outras coisas que ativam a cúrcuma, misturar com azeite ou esquentar ela, ou tudo isso junto. Né? Então, ela realmente tem um poder muito alto. Aí é uma questão mais assim filosófica. Né? Vale a pena tomar o veneno e o antídoto? O bom era não tomar o veneno. Isso, o antídoto, uma vez que você já está... É para desinflamar seu corpo e não para corrigir um problema de açúcar. Agora, uma vez que você tomou o veneno, não devia dizer isso aqui, mas é melhor tomar um antídoto também, pelo menos você não morre. Né? Então, aí uma pergunta besta, porque eu pensei numa coisa aqui. Ao desinflamar o corpo, a gente emagrece? A gente emagrece, sim, porque desinflama as células de gordura e você pode tirar 20, 30 centímetros de cintura só desinflamando a célula de gordura. Eu quero essa cúrcuma localizada. Já pensou se tiver? Você quer ver, por exemplo, Covid. O que acontecia com a Covid? A Covid era uma doença que inflamava o sangue. Ao inflamar o sangue, ele coagulava. Ao coagular, entupia, por exemplo, os alvéolos do pulmão. Se você não inflamasse, você não teria problema. Por que a Covid, por exemplo, encontrava vítimas assim com muita possibilidade entre diabéticos? Porque o diabético é uma pessoa que tem o sangue grosso, porque tem muito açúcar no sangue. Né? Então, pessoas obesas, a obesidade é uma inflamação, porque tem muita célula de gordura inflamada. Aí vem uma doença que inflama, pega uma pessoa inflamada e causa um problema maior. Então, a cúrcuma é, sim, uma baita solução. O sabor não é gostoso para alguns, eu adoro. Tem gente que não consegue, aí compra em comprimido, é válido também, mas é um baita remédio. Sabe o que eu acho importante de tudo isso, Mel? Eu não sei se o nosso tempo está em cima. A gente tem o tempo que a gente quiser. Mas porque conhecimento não precisa ficar correndo. A gente precisa fazer de verdade. Sabe o que é importante de tudo isso? É uma visão minha sobre a pessoa trans ter saúde. Né? A pessoa trans ter saúde, se você discordar de mim, mande comentários, né? É um baita gesto político, é um baita gesto de resistência. Total, porque a gente já é tida como
Você quis fazer, quis mudar, que não sei o quê, Tá, já é culpada, né? A sociedade nos culpa por uma série de questões. E aí, quando a gente fica doente, como todo mundo fica, em algum momento vai ficar, a gente é julgada que a culpa sua. É nossa, exatamente. A pessoa que fumou o tempo todo, a pessoa que bebeu não sei das quantas, a pessoa que nunca se alimentou direito. E você sabe que em saúde, por ética, a culpa não é do doente. Você trata câncer de pulmão em quem fumou com todo o amor do mundo, senão você vai trabalhar em outra coisa. Falando em cigarro, olha que interessante, para quem fuma e toma hormônio, escapando um pouquinho da nutrição. Eu não fumo. O cigarro é capaz de fazer o hormônio funcionar muito mais do que 50% menos. O cigarro faz duas coisas especificamente com o hormônio. O cigarro, ele estimula o fígado a produzir uma enzima que destrói o hormônio antes dele funcionar no corpo. O hormônio passa pelo fígado e é distribuído para o corpo. Essa enzima que o cigarro estimula, ela fica ali no fígado destruindo o hormônio antes dele funcionar. Então, assim, mais da metade do hormônio que você toma é jogado fora porque o fígado destruiu ele por causa do cigarro. E a bebida alcoólica? Bebida alcoólica causa estresse no fígado e aí o fígado funciona mal e processa o hormônio pior, mas não é tão grave quanto o cigarro. Só para complementar, outra coisa que o cigarro faz. Quando a testosterona ou o estrogênio chega na célula, por exemplo, a célula da mama, para dar a instrução para que comece a acumular gorduras ali e ela crescer, essa chave, que é o hormônio, conecta numa fechadura que é o receptor da célula. O cigarro ocupa essa fechadura primeiro. Sabe quando você vai pôr uma chave, tem uma chave do outro lado, ela não entra? O hormônio não consegue conectar, por exemplo, nas células da pele, para afinar a pele, crescer mamas e tudo mais, porque o cigarro chegou e ocupou primeiro. Então, o pouco que o fígado não destruiu, não conecta. E o que eu estou dizendo? Você que toma hormônio e fuma, você pode estar perdendo 50%, 60%, 70% da efetividade do hormônio que você tomou. Fora um malefício para a saúde, que vai acabar te deixando menos saudável, e num corpo menos saudável, a parte colateral do hormônio pode fazer mais estrago. O álcool já é mais tranquilo no sentido que ele só atrapalha o fígado a processar o hormônio. Sim. Que já é muita coisa, mas é menos que o cigarro. Se você pegar uma pessoa que consome o álcool e faz uso do tabaco, do cigarro, e toma hormônio, você vê, por exemplo, a mulher cis. O que predispõe a mulher cis ao câncer de mama? Fumar e tomar anticoncepcional. O que é o anticoncepcional? Hormônio. Aliás, meninas, pelo amor de Deus, anticoncepcional não é hormônio feminino bom para terapia hormonal. Anticoncepcional é para a mulher cis não engravidar. Não. A hormonização é ir no médico, ter um acompanhamento, fazer exames. Porque são detalhes que ninguém vai pensar, mas, por exemplo, estradiol é o hormônio feminino. Sim. Maravilhoso. Traz todos os benefícios. Etinil-estradiol, que está na pílula, é o maior causador de câncer. E quando a gente fala que ser trans e ter saúde é um gesto político, é você não dar entrada no hospital com trombose. É você não dar entrada no hospital com um problema de saúde causado por medicação feita em casa sozinha de forma errada. Pelo amor de Deus, isso é o pior. A gente perdeu essa semana uma menina. Silicone industrial. Isso é um veneno. Não faça isso. Isso é um veneno. Sabe por que silicone industrial chama barra 1000? Porque na indústria você tem de barra 20 a barra 5000. É a espessura que vai definir se aquele silicone é bom para lubrificar a roda do avião, o motor do avião, a máquina que parafusa o avião. Eu sei que a mulher trans quer virar um avião, mas não esse tipo de avião, né? E o tal do barra 1000 é bem o silicone à base de petróleo que vai lá e passa na agulha. Então escolheram o barra 1000. Nossa. Não tem como dar certo, gente. Eu sei que a gente sai da nutrição aqui, mas tem 3 tipos de pessoas
trans envolvidas com silicone industrial. A pessoa que tem a inflamação, a gente tem uma fila de mais de 100 meninas quase perdendo a vida essa semana, perdemos uma. A gente tem a pessoa trans que tem o silicone industrial e não tem aparentemente a inflamação, e a gente tem a pessoa que quer fazer. A pessoa que quer fazer não está olhando para aquela que está na fila do hospital internada. Ela olha a que deu certo. Ela olha a que deu certo. Só que a que deu certo, Mel, não deu certo. É uma bomba relógio. É impossível dar certo. Em algum momento aquilo... Sabe por quê? O silicone entrou... Não é uma prótese que tem o seu formato e tem uma casca em volta. O silicone entrou pelo meio de músculos, escorre para outro lugar e ele está lá. Eu já conversei com muitas pacientes que dizem, eu tenho dor 24 horas. Ai. Eu tenho dor 24 horas, só que ela está lá sorrindo. Não formou ferida. Porque o que é a ferida? É o corpo tentando expulsar aquilo de dentro para fora a ponto de abrir a pele para ele sair. Só que ele não sai, ele fica grudado e a ferida aberta. Então, por exemplo, o corpo de algumas consegue encapsular, consegue formar ali uma tela dentro do corpo para proteger aquele silicone, para ele não ter contato com o que está no ambiente interno do organismo. Só que isso é uma casquinha de ovo. A gente teve notícia essa semana, a menina apanhou da polícia, o peito desceu para a barriga. Porque é uma casquinha de ovo. Então, meninas, não coloque silicone industrial. Não coloque, aí eu vou voltar para esse apelo. Todo mundo pode ter problema de saúde, todo mundo pode dar entrada no hospital com trombose. Eu dei, com 120 quilos, uma aparência imponente, um cara de 1,90 m com 120 quilos de músculo, não tinha barriga nenhuma, fragilizado, quase chorando numa cadeira de roda. O médico olha para mim, quem mandou você tomar hormônio? Por que você não aceitou a forma que seu corpo é na criação de Deus? Imagina se eu fosse trans. Então, dá entrada no médico com silicone industrial inflamado, dá entrada no médico com uma trombose. Isso alimenta o preconceito, gente. Isso alimenta o preconceito. Por que eu coloco vídeos diariamente na rede social, Instagram, TikTok, Dr. João Marcelo fazendo a propaganda? Totalmente. Foi dali que eu te conheci. Não e ó, são, sempre aprendi muito. Então, ó, @Dr. João Marcelo. Vai aprender muita coisa. Não são. No TikTok, Dr. João Marcelo Nutri. Dr. João Marcelo Nutri no TikTok. E no Instagram, Dr. João Marcelo. Não são dicas personalizadas para a pessoa. Assim, o meu objetivo, isso é em consulta. Mas eu atendo pelo SUS, então eu não estou vendendo aqui consulta. Né? É um atendimento gratuito. Não são dicas personalizadas, mas tudo isso que a gente falou está em algum vídeo lá. Porque eu acredito que o conhecimento liberta e que você, pessoa trans, é dona da sua saúde. Você é a pilota ou o piloto do seu avião. Sim. Nós, profissionais de saúde, trabalhamos para você. E se você tem conhecimento, você escolhe aquele que te respeita, aquele que realmente se importa, aquele que realmente tem conhecimento, porque preconceito é burrice, né? Claro. Quando um médico vira e diz, quem mandou você tomar esse negócio que agora não tem conserto, o que ele quer dizer? Eu mandei. O que ele quer dizer? Ele médico, o que ele queria dizer, mas não pode? Eu não sei como lidar com isso, eu vou pôr a culpa nela. A ignorância é a base do preconceito. Então, saiba você sobre a sua saúde. E eu incansavelmente coloco essas dicas. É uma alegria estar aqui, né, para poder ensinar isso. Mas é assim, gente, você tem que cuidar, você tem que pilotar a sua própria saúde. Protagonismo. É você que sabe, é você que escolhe. Profissionais de saúde como eu, somos pessoas que trabalham para você. Você decide, você tem a soberania. E se você tem saúde, eu tenho pacientes, por exemplo, que a família inteira tem diabetes, menos ele, que é homem trans e toma hormônio. Precisa falar mais o que se a prova já é essa. Vai dizer, você não tem saúde, você não devia tomar o hormônio, você não devia fazer isso. Peraí, eu tenho saúde sim. Olha meus exames, olha aqui, eu tenho acompanhamento, eu tenho conhecimento, eu tenho tudo isso e eu tenho saúde sim. Quem diria, talvez, mais saúde que você, que me critica.
Né? Né? Exatamente. Então é assim, talvez por sermos, me coloco dentro desse grupo, porque eu estou mais com vocês do que fora, por sermos pessoas visadas, não cair é um gesto político. Com certeza. É um motivo a mais para você passar aquela vontade daquele docinho, tomar aquele copo d'água sem estar com sede. É um motivo a mais. É criar uma geração nova que não caiu na conversa do silicone industrial, é criar uma geração nova que tem conhecimento, é criar uma geração nova que se levanta para dizer sou trans, gosto de ser, ou tenho uma namorada, um namorado trans, e isso não me faz menos homem ou mulher, para dizer eu sou médica, eu sou jornalista, eu sou política, eu sou professora, eu sou nutricionista. Eu que sou professora universitária sempre batalho nessa questão que as pessoas estudem, tenham uma qualificação, tenham uma profissão e trabalhem com aquilo que se qualificou. Sim. Porque quando a gente trabalha com aquilo que a gente se qualificou, que a gente estudou, a gente trabalha com muito mais amor. Sim. E a gente consegue ajudar muito mais pessoas. Eu sou formado em rádio e televisão, né? Sou radialista, sou da comunicação e tudo mais. Por isso, também o podcast, para falar da transição, para falar de uma forma que envolva uma série de questões que estão na vida das pessoas trans, mas que muitas vezes a mídia não cobre, porque a mídia vai levar a pessoa trans para outras questões das quais a gente não precisa tocar no assunto aqui. E o seu papel, por trabalhar com amor, com carinho, é nítido o seu carinho, o seu amor pelas pessoas trans. Eu, assim, me sinto lisonjeada em ter sua presença aqui no podcast. Bom, fico feliz demais. Porque você, além de ser uma pessoa super conhecida no meio trans, todas as meninas que eu conheço te acompanham. Você viu o que o doutor falou? Né? Tal coisa, tal alimento, tal. Isso é muito legal, porque você vai criando uma rede de conhecimento. Então, eu quero, em nome das pessoas trans, pelo menos em nome das pessoas trans que eu conheço, dizer um muito obrigada pelo seu papel, pela sua atuação, pelo seu carinho, pelo seu amor, porque a gente precisa disso. Precisa de profissionais que se dedicam, que ajudam, que nos aconselham. Eu vou até beber mais água. E eu junto. Porque a gente tem que se cuidar e esse cuidado, ele vem da orientação. Então, muito obrigada pela sua orientação, pelo seu apoio. E foi muito bom estar aqui contigo. Obrigado. Deixa eu dar um recado final. Claro. Olha o jeito que as pessoas trans me acolhem. Olha o jeito que eu sou recebido e que eu sempre fui recebido em pessoas trans. Não é uma vergonha a gente não fazer o contrário? Não é uma vergonha a gente não acolher dessa forma as pessoas trans? Eu sou um homem branco, alto, cis, profissional de saúde e tal. Não tem preconceito nenhum contra mim. Olha como elas me acolhem. É vergonhoso não retribuir, não acolher toda a comunidade trans da mesma forma. Então, eu só posso agradecer. É o que mudou minha vida, é quem eu sou. Eu tinha pensado até em desistir da nutrição lá nos meus tempos de academia e tal. Só estou aqui ainda porque é para atender pessoas trans e por causa disso, porque eu sou acolhido assim. Ai, muito obrigada. Obrigado, Mel. Obrigada pelo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um episódio lindo, maravilhoso. Aprendi muito. Espero que você também tenha aprendido. E, bom, esse podcast foi gravado aqui, na nossa casa, na Casa do Podcast. Siga a gente lá no Instagram, @casadopodcast _produtora. Eu sou a Melissa Pinheiro. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua escuta e que a gente possa, assim como o Dr. João Marcelo disse, que a gente possa desmistificar muitas das questões sobre as pessoas trans. Essa é a minha ideia com o podcast Em Transição com a Mel e trazer pessoas que possam verdadeiramente contribuir
para que a gente tenha uma sociedade que seja melhor para todas as pessoas. Todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Obrigada! Obrigado, Mel. Beijinho. Obrigado, gente. Ai, obrigada, valeu.